lindos, suas lindas, sejam bem-vindos a esse dia de estreia do Chez Mami e hoje vamos falar tudo o que vocês gostariam de saber sobre a febre, quando procurar pronto-socorro, quando você deve se inquietar e agora, doutora, meu filho tá com febre, o que vamos fazer? Vamos lá comigo! Olá, eu sou Amanda Soares, pediatra, e hoje estamos aqui inaugurando o Chez Mami, que significa casa de vó em francês. E é um canal que foi criado porque eu tenho percebido que muitos pais e muitas mães se sentem um pouco inseguros nesse processo de criar, educar seus filhos. Hoje em dia a gente sofre uma ditadura cheia de teorias, né? A gente não sabe, né? Seu filho tá fazendo o método tal, o método Y, ele tá na escola tal, na escola Y. Então é nesse contexto que a gente vai resgatar um pouquinho essa figura tão linda que é a figura da avó, que dão os conselhos da avó, né? Então vamos lá comigo que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a febre. Por que falar sobre a febre? A febre é uma das principais causas de consulta em pronto-socorro, é uma das principais causas também de consultas de última hora, de emergência nos consultórios pediátricos. Meu Deus! A gente fala que existem 3 grandes medos na sociedade, que é a febre, a fome e a guerra. Então, para vocês terem ideia assim da grandiosidade, da dimensão da febre no nosso dia a dia, né? Então, cada vez mais tem se falado da febrefobia, então por isso que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. É verdade. A febre é um sinal, é um sintoma que algo está acontecendo no nosso organismo, né? Então, a gente fala que é como se fosse... você utilizou muito um aparelho eletrônico, alguma coisa acontecendo e ele de repente esquenta. Então é mais ou menos esse processo que acontece, né? Então nosso organismo, desde que ele está enfrentando um processo inflamatório ou uma infecção por vírus, por bactéria, independente de qual seja a causa, ela manda essa informação para o nosso cérebro e fala: ei, tá acontecendo alguma coisa, vamos prestar atenção nisso daí. E o cérebro responde com isso, aumentando a temperatura do nosso corpo. Então, em resumo, a febre é isso. Precisa de pânico? Não precisa de pânico. Como eu disse, isso é um sintoma, não quer dizer necessariamente que o seu filho está passando por alguma doença grave ou que seja o começo de algo grave, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje em dia já se tem alguns estudos que foram feitos com camundongos que mostram, inclusive, a importância do organismo passar por esse processo de aumento da temperatura. Eles conseguiram provar que existiam 2 grupos de camundongos, os 2 foram apresentados a uma bactéria, né, que no caso era Klebsiella, e os camundongos que foi se permitido ter um aumento da temperatura responderam melhor do que os camundongos que foram mantidos em normotermia, que significa que receberam medicamentos, receberam produtos para manter a temperatura sempre linear, né, sempre equilibrada. Então isso já chama um pouquinho a nossa atenção. Então quer dizer que a gente tem que necessariamente, assim que a criança teve febre, medicar logo em seguida, né? Então já faz a gente pensar um pouquinho. Quando a gente fala sobre febre, tem muita gente também que sempre acaba perguntando: mas e doutora, meu Deus, eu já ouvi falar tanto sobre convulsão febril, né? Será que eu posso realmente ficar tranquilo e falar assim: ah, tudo bem, vou deixar meu filho fazer 40 graus de febre e não vou fazer nada? Então assim, primeiro que com relação à convulsão febril, tem que se ter uma predisposição, né? A convulsão febril normalmente ela ocorre a partir dos 6 meses de idade, pode ocorrer até 5 ou 7 anos, né? Dependendo da literatura que a gente vai usar como base. É algo que pode acontecer, mas não quer dizer necessariamente que seu filho vai fazer um febrão, ele vai fazer convulsão febril. Ele vai fazer se ele tiver predisposição para isso, tá bom? Então, como eu falei, a febre é um aumento da temperatura, né? Dependendo da literatura, a gente pode considerar 38 ou 37,8 para definição de febre. E a gente vai se preocupar quando tiver uma alteração do estado geral. O que quer dizer isso? Quando a criança faz febre, é normal ela ficar um pouquinho mais abatidinha, mais quietinha. Depois que passou a febre, ela continuar mais quietinha, mais no seu canto, aí sim é um sinal que a gente deve se preocupar, que aí sim pode ser que tenha uma infecção um pouquinho mais importante. Mas passou a febre, a criança tá correndo, a criança tá brincando, não é pra gente ficar preocupada, tá certo? Ah, agora eu entendi! Vocês vão me perguntar, então quando eu vou me preocupar? Quando é que nos casos de febre eu tenho que ir no pronto-socorro, tenho que fazer um atendimento, uma consulta mais rápida? Para as crianças abaixo de 3 meses, então crianças abaixo de 3 meses, a gente sempre sabe que tem
a chance de ter as infecções neonatais, né? Essas são infecções mais importantes nesses primeiros meses de vida. Crianças que, além da febre, apresentam outros sintomas, como manchinhas no corpo, principalmente manchinhas vermelhas. Crianças que apresentam dores de cabeça. Crianças que têm dificuldade de baixar o pescoço, né? Então, você pode falar, filho, tenta baixar o pescoço, ver se que é uma forma simples de avaliar isso, né? Então, se tiver qualquer outro sintoma ou fora da febre, a criança continuar prostrada, são sintomas, são sinais que tem que procurar o pronto-socorro. E meu filho tá com febre, o que eu posso fazer de forma prática? Então, de forma prática, a partir do momento que você viu que o seu filho tá com febre, eu sei que quando a criança tá com febre, ela vai falar que tá com frio, então a gente acaba tendo um reflexo de agasalhar um pouquinho mais, mas na verdade a ideia é fazer o contrário, porque se a temperatura aumentou, a ideia é que a gente baixe de forma natural a febre. Então, a ideia é desagasalhar, pode colocar compressinhas mornas na cabeça, onde tem as dobrinhas, né? Então, nas axilas, aqui na dobrinha das pernas, que ajuda também a baixar a temperatura. E para as crianças menorzinhas, pode até, se for dar banho, por exemplo, dar banho com uma esponjinha, né? Porque eu sei que tem pai que, mesmo que a gente explique que não são todas as crianças que vão fazer convulsão, tem pai que acaba que fica receoso, né? Então, o ideal é você pode colocar na banheira e dar banho com uma esponjinha morna, que também vai fazer o efeito de baixar a temperatura. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A ideia é de mostrar pra vocês que, apesar de quando a gente tem um filho, uma filha com febre, pode ser uma situação estressante, o ideal é ter calma. A gente fala que o pai e a mãe são os melhores experts da criança, então existe também o feeling, né, o coração de mãe, como a gente fala. Então, se vocês, apesar de ter tomado as medidas, terem tomado os cuidados iniciais, tiverem ainda com essa sensação de que, mas ele tá diferente, né, normalmente meu filho não é assim, não existe, procure o pronto-socorro. E dentro dos casos que a criança vai bem, como eu falei, a criança vai bem, tá tudo ótimo, a gente pode esperar 3 dias para fazer a avaliação com o pediatra, tá certo? Muito obrigada, tô muito feliz por vocês terem assistido o meu canal. Deixe um comentário, comenta aí, me fale se vocês já passaram por essa experiência, se vocês já tiveram com o pequeno de vocês, já teve febre, teve que procurar pronto-socorro, e como é que foi essa experiência, e muito obrigada!